Olá, meninos! Vamos agora ao quarto tema do segundo ano, pretérito do indicativo, pretérito indefinido. Pretérito passado, ok? Olha só, esse passado, ele é um passado que serve para falar de ações que já foram acabadas e que não tem mais relação nenhuma com o presente. Então, aí, ó, el lunes passado, vi a Jaime en el dentista. Então, eu vi o Jaime na segunda passada no dentista. É uma ação que já acabou, já passou e não tem mais relação com o presente, tá bom? Ele também pode ser usado aí para ações que foram repetidas, mas também todas já foram acabadas. Então, foram ações consecutivas e todas já foram acabadas. Exemplo. El professor entrou en el aula, abriu o livro e começou a explicar. Então, o professor entrou na sala, abriu o livro e começou a explicar. Então, foram ações que ele fez em sequência e todas já foram concluídas. E eu também uso o indefinido aí para fazer narrativas e biografias. Então, Miguel Ángel Asturias nasceu em Ciudad de Guatemala em 1899. Esse nasceu é o verbo em pretérito indefinido. E eu também estou usando aqui um marcador de tempo, que é o ano, em 1899. Então, esse pretérito, esse passado, usa os seguintes marcadores. Anoche, ayer, anteayer, el lunes passado, semana passada, mês passado, ano passado, el año de, en el año de, o el año, o só ano, en, mire, parará, en el siglo tal, hace mucho tiempo, hace meses, hace años. Então, eu uso marcadores que não trazem mais relação com o presente, tá? Passado já acabado. E aí, gente, eu vou tentar mostrar para vocês, na apostila de vocês, as terminações não ficaram muito visíveis aí. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui no meu computador as terminações dos verbos em pretérito indefinido. Olha só, meninos. Eu não consigo virar a câmera, é a primeira vez que eu tô gravando, então vamos tentar assim, trabalhar assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas trabalhar, verbos terminados em AR, as terminações são e, aste, o, amos, astes, aram. E para os verbos terminados em ER e IR, são I, iste, io, imos, istes e eram. Olha só, meninos. Essas são as terminações dos verbos regulares. Claro que nós temos os irregulares, né? Como sempre. São vários, inúmeras irregularidades. Desde irregularidade na terminação, como irregularidade no radical aí. Exemplo do verbo estar. Estuve. Então, olha só, a primeira é estuve. Aí, a segunda já vai para estubiste. Terceira, estubo. Quarta, estubimos. Quinta, estubisteis. E sexta, estubieram. Então, é um verbo com umas regularidades bem gritantes. Tanto na terminação, que ele tá usando a terminação dos verbos terminados em R e R, quanto no radical, que de estar foi para estuve, tá bom? Veja, este ficou estuve, ok? Então, são várias irregularidades assim. E aí temos também um outro pretérito, que seria o tema 5, que é pretérito imperfeito de indicativo. E aí, esse pretérito, esse passado, nós já usamos para falar de ações habituais e repetidas no passado. Antes venía en metro, ahora vengo en mi coche.
Antes, eu vinha de metrô. Agora eu venho com o meu carro. Quando pequena, iba todos os fines de semana a uma hacienda. Então, quando eu era pequena, eu ia todos os finais de semana para uma fazenda. Ele também serve para descrever pessoas, coisas ou lugares em passado. Então, eu vi ladrão e ele era alto, tinha pelo curto e llevaba gafas de sol. Eu vi o ladrão e ele era alto, tinha cabelo curto e levava gafas, tá? Gafas é óculos de sol, tá? Gafas de sol, óculos de sol. E também para ações em desenvolvimento. É assim, ações do passado que estão acontecendo simultaneamente, tá? É diferente daquelas ações lá que foram sequenciais do pretérito indefinido. Essas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, mientras todos charlaban, Juan mirava por la ventana. Então, enquanto todo mundo estava conversando, o Juan estava olhando pela janela. Então, é uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo, as duas coisas, tá? Então, esse tempo verbal aqui, ele usa quais marcadores? A veces, muitas vezes, antes, cada dia, casi todos os dias, meses, anos, casi sempre, de pequeno, quando jovem, de jovem, e naquela época, normalmente, mientras. Então, são marcadores temporais aí que dão uma alusão aí à frequência, algo assim que é rotineiro, tá? Que não tem tanta ligação também com o presente, mas é algo rotineiro, ok? E os verbos aí regulares, eu vou tentar fazer a mesma coisa, mostrar para vocês as terminações aí dos verbos regulares. Olha só. Terminados em AR, aba, abas, aba, abamos, abais e aba. E com ER e IR, ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Então, olha só, meninos. Os verbos regulares, todos seguem essas terminações. E olha que fantástico. O imperfeito do indicativo só tem 3 irregulares. Apenas 3. Então, fica mais fácil decorar no imperfeito. Nos outros tempos é mais difícil decorar, mas no imperfeito é super fácil de decorar quais são os irregulares. Então, os irregulares é o verbo ir, o verbo ser e o verbo ver. Então, ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Ser, era, eras, era, éramos, erais, eram. E ver, veia, veias, veia, veíamos, veiais e veiam. Então, é só esses aí que são irregulares. Os outros são todos regulares. Fica bem mais fácil. E aí, olha só, eu trouxe para vocês, para finalizar esse conteúdo, o contraste entre pretérito indefinido e pretérito imperfeito. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Então, o pretérito indefinido aí, eles são para ações passadas e elas ocorreram num momento concreto ali, já, sabe? Bem marcado do passado. Então, lá semana passada, comi com o Luiz. Então, é um momento concreto, já acabado e ponto. Já, né? Não tem ela é fixa, digamos assim. Ela é uma ação fixa que aconteceu naquele dia, pontual, naquele período. Então, na semana passada, eu comi com o Luiz. Agora, o imperfeito, eu já uso para ações habituais. Então, de pequena, comia muito chocolate. Então, quando eu era pequenininha, tô falando de quando eu era pequena, eu comia muito chocolate. Eu não tô determinando exatamente os anos
que eu comi chocolate quando eu era mais nova. Estou dizendo que quando era mais nova, pequena, eu comia muito chocolate, mas não determinei aí o período. Por isso essa diferença. O indefinido também eu uso para falar do que aconteceu com marcadores que aludem esse passado já terminado. Então, el domingo passado fuimos ao campo. Então, no domingo passado fomos ao campo. E já o imperfeito é com aqueles marcadores que são de frequência, né? Com uma frequência maior. Então, quando era pequeno, íbamos sempre ao campo los domingos. Então, quando eu era pequena, íamos sempre ao campo nos domingos. Então, eu fui ao campo no domingo e eu ia ao campo nos domingos. Então, essa é a diferença aí, tá? Eu uso também o indefinido para falar de uma ação já acabada no passado, né? El verano passado, estuvimos em Manágua. Então, eu estive naquele local, naquela cidade, no verão passado. Já com o imperfeito, é uma ação em acontecimento ali no passado também. Então, ó, estávamos em Manágua quando começou la huelga. Então, estávamos na cidade de Manágua quando começou, quando eles deflagraram a greve, huelga, greve. Então, essa é a diferençazinha também. E eu posso aí, ó, usar o indefinido para acontecimentos passados, então eu posso usar os dois ao mesmo tempo, tá? O indefinido e o imperfeito. O indefinido para acontecimentos passados e em seguida usar o imperfeito para circunstâncias que estavam acontecendo ali naquele momento. Exemplo: ayer fuimos a la playa, pero hacía mucho calor e havia muita gente. Então, eu tô usando os dois ao mesmo tempo. Eu comecei falando que ontem fomos à praia, porém, estava fazendo muito calor e havia muita gente. Então, eu tô usando os dois. Eu posso, sim, usar os dois ao mesmo tempo. Principalmente em textos, tá? Em textos narrativos aí, em textos aí que estou falando da minha rotina, de coisas que eu fazia com frequência, intercaladas com coisas que eu estava fazendo num período de tempo mais próximo, né? Eu posso usar os dois tempos verbais aí de passado, tá bom? É muito comum, ok? E é isso, o conteúdo de segundo ano para prova é esse, tá? Qualquer dúvida, lembrem de me chamar no WhatsApp dos alunos. Creio que todo mundo tem, mas o número vai estar na descrição desse vídeo. Beijos!